Por que o pessoal odeia tanto Paulo Freire? Vamos lá. Primeiro, eu não odeio Paulo Freire, né? Você disse que ele é o cara mais pica do mundo, né? É um cara pra saber. Claro, realmente. Eu fui aos seus textos a meu tempo. Eu li, sei lá, Pedagogia do Oprimido, pegar um exemplo, tá? Na Pedagogia do Oprimido, ele tem um trecho que ele diz o seguinte: a educação, ela é biófila. Ela é o quê? Biófila. Ela é criadora de vida. Ainda que para criá-la, tem a liberdade de tirar as vidas que proíbem a vida. O que ele está defendendo aqui? O genocídio? Ele chamou Che Guevara de sinônimo de amor. Defendeu a Revolução Cultural Chinesa. Defendeu, por exemplo, o modelo cubano de execução política. Entendi. Ou seja, na minha compreensão, ser, digamos assim, oposição à sua pedagogia é algo razoável. Mas se, tipo, ok, essas posições dele é bem absurda mesmo. Mas ele poderia ter criado uma lógica pedagógica que não tem nada a ver com essas posições e ser acertada, né? Aí a gente vai... Que seja, não sei. Não, sim. Aí a gente vai, por exemplo, a pedagogia da autonomia. O que a gente encontra? Instrumentalização da pobreza, um conceito como, por exemplo, o de alienação. O que acontece é o seguinte, assim, ó. Karl Marx tem uma certa separação, que é bem discutível, do chamado jovem Marx e o Marx de uma teoria mais elaborada, digamos assim, o Marx de O Capital, certo? Esse jovem Marx trabalhou com um conceito que era o conceito de alienação. Paulo Freire pega esse conceito de alienação marxista e o aplica dentro de sala de aula. Ou seja, o aluno pode portar um tipo de hospedeiro burguês. E ele chega a utilizar nominalmente o exemplo de Beethoven. Então, digamos assim, eu moro numa favela e quando eu escuto Beethoven, gosto de Beethoven, por exemplo, isto representa que eu tenho, e ele cita Beethoven nominalmente, que eu tenho um hospedeiro burguês. Porque, no fundo, a partir do fato que eu moro numa região de extrema pobreza, gostar de Beethoven é algo que mostra que eu estou alienado do meu meio. Ou seja, se você não é um pobre burro, você não está sendo pobre direito. Você não é pobre praticante. Entendi. Entendeu? Caralho, passa fome, mas gosta de Beethoven, não é pobre praticante. E aí ele deveria ser convencido a não gostar mais de Beethoven? Ele precisa ter a compreensão de classe e uma leitura social. Então, por exemplo, na visão pedagógica de Paulo Freire, o aluno precisa, em sala de aula, compreender o seu meio. E compreender também, ele cita isso nominalmente, eu apresento isso nos meus livros, a relação onde o pai e a mãe representam também hospedeiros de uma cultura burguesa. Ou seja, o aluno aprende em sala de aula a chegar em casa e a, digamos, reposicionar a educação doméstica. Então, aí a gente começa a listar problemas de ordem pedagógica e de ordem, digamos, de leitura social, de leitura moral. Eu, por exemplo, não defendo o genocídio. Paulo Freire defendeu. Paulo Freire teve a oportunidade, ele morreu em 97, ele teve a oportunidade de fazer um exame de consciência. Exemplo, aquilo que eu endossei na década de 60, 20, 30 anos se passaram. Não endosso mais. Sim. Exemplo, se a gente for pensar naqueles discursos do Fernando Gabeira, quando ele apresenta o seguinte: não, olha só, aquilo ali que eu defendi eu já não defendo mais. Aquilo ali, peraí, eu pego o Gabeira porque é da mesma geração do Paulo Freire. Paulo Freire não seguiu esse caminho, muito pelo contrário. Então a gente tem, por exemplo, defesa do genocídio. 2, esse entendimento de que o pobre, a depender do que gosta e do que faz, é um alienado. É uma engenharia social, né, que o cara quer fazer. Social. Ou você tem esse tipo de pensamento, ou você está sendo alienado. Ou seja, todo pensamento, o único pensamento correto de você ter é o que eu atribuí que seria. Então, qualquer outro fora desse, você está errado. Então. E a liberdade para ele é a consciência de classe. É você se colocar numa caixa. Eu sou essa pessoa para sempre, eu me identifico como assim e acabou. Então,